Boa noite. Boa noite. O jornal de hoje será sobre pré-modernismo e modernismo. Dúvidas, perguntas, curiosidades e entrevistas. Tudo sobre o assunto e suas respectivas dúvidas. O pré-modernismo foi um período literário brasileiro que antecedeu o modernismo e que ocorreu aproximadamente entre o final do século XIX e o início do século XX, que caracterizou uma transição entre o realismo, o naturalismo e o modernismo, apresentado algumas características próprias. Regionalismo. Muitos autores pré-modernistas exploraram as diferentes regiões do Brasil em suas obras, retratando a diversidade cultural e social do país. Indianismo. A exaltação da figura indígena e busca por identidade nacional foram temas recorrentes nesse período, influenciando as obras de José de Alencar. Urbanização. Com o crescimento das cidades e industrialização, surgiram reflexos sobre os impactos da modernidade na sociedade brasileira. Crítica social. Muitos autores pré-modernistas abordaram questões sociais como desigualdade, injustiça e marginalização, antecipando temas que seriam amplamente explorados no modernismo. Experimentação estilística. Alguns escritores do pré-modernismo já ensaiaram inovações estilísticas que seriam características do modernismo, como a fragmentação narrativa e a linguagem mais coloquial. Autores importantes desse período incluem Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, entre outros. O pré-modernismo foi um movimento de transição e experimentação que pavimentou o caminho para as grandes transformações literárias que viriam com o modernismo no Brasil. Boa noite, hoje estou aqui com a nossa entrevistada Kênia. Olá, boa noite. E a pergunta que vai ser para ela vai ser: quais são os principais escritores do pré-modernismo? Bom, eu não conheço todos eles, eu conheço dois. O Euclides da Cunha, que escreveu a obra Sertões, que eu já li, que é uma obra fantástica. Tem um filme sobre a obra também, que é bem legal. E o Monteiro Lobato, que fez muita parte da minha infância, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo e outras obras aí, então eu conheço ele um pouquinho também. Os demais aí eu já não sei dizer. Muito obrigada. Estamos aqui com o nosso segundo entrevistado da noite, o Rodrigo. Boa noite. E a pergunta que vai ser para ele é: o que é pré-modernismo? Como a própria palavra já diz, pré, algo que antecede. Como na Europa o modernismo já era uma coisa que já estava em grande evidência, e grandes artistas acabaram vindo para o Brasil, né? Terceiro do Amaral é um grande exemplo, e surgiram outros, né? Grandes, tanto na parte literária quanto na parte artística. Então começou esse burburinho nesse período, né? O pré-modernismo. E depois acabou se expandindo, né, em todo o país. Muito obrigada. De nada. Agora com a nossa próxima entrevistada, a diretora Heloísa. Boa noite. Boa noite. Na sua opinião, qual foi o legado que o pré-modernismo deixou? O modernismo, ele abriu portas, ele abriu o caminho para o modernismo no Brasil. Ele abriu essa porta com a Semana da Arte Moderna em 1922. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Agora, nessa próxima entrevista, teremos com o professor Elias. Boa noite. Boa noite. O que você sabe sobre os autores, quais autores do pré-modernismo? O pré-modernismo é um período em que engloba desde 1900, início do século XX, até a Semana da Arte Moderna. Então, os principais expoentes do pré-modernismo, Graça Aranha, né, e Euclides da Cunha com a obra Os Sertões. E também era uma preocupação também com novos movimentos dos trabalhadores, a preocupação com as novas tendências e tendências para o modernismo no Brasil. Então, os grandes pintores, os grandes artistas e expoentes da literatura e letras, antes de se tornarem modernistas, eles foram preparados pela escola modernista. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O modernismo foi um movimento cultural e artístico que surgiu no século XX.
e teve grande influência em diversas áreas, como literatura, artes plásticas, arquitetura e música. Caracterizou-se pela quebra com as tradições e convicções estabelecidas, buscando inovação, experimentação e liberdade criativa. Na literatura, por exemplo, o modernismo rompeu com a linguagem formal e tradicional, explorando novas formas de expressão, como fluxo de consciência e fragmentação. Autores como Fernando Pessoa em Portugal e Mário de Andrade no Brasil foram importantes representantes desse momento. Nas artes plásticas, artistas como Pablo Picasso e Wassily Kandinsky exploraram novas formas de representação visual, abrindo caminho para o movimento como o cubismo e o abstracionismo. No geral, o modernismo foi um período de intensa transformação cultural, que questionou normas vigentes e abriu espaço para a diversidade e a experimentação artísticas. Suas influências perduram até os dias atuais, deixando um legado significativo na história de arte e da cultura. No contexto da literatura brasileira, o modernismo e o pré-modernismo foram movimentos importantes que influenciaram profundamente a produção literária do país. Aqui estão algumas obras representativas de cada período. Temos a primeira, Os Sertões, criado em 1902. Euclides da Cunha, ensaio que retrata a guerra de Canudos e a realidade do sertão nordestino. Boa noite, estamos com mais interessado aqui. Qual o seu nome? Raul, Quantos anos você tem? eu tenho 17 anos. E como você acha que o modernismo influenciou na sociedade da época? O modernismo influenciou bastante, trazendo as artes mais atuais da época, revolucionando bastante várias apresentações, pinturas, outros estilos de artes também. Muito obrigada. De nada. Vamos procurar um próximo entrevistado. Você mesmo! Oi! Tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Ele vai ser nosso próximo entrevistado. Como que é seu nome? Vinícius, Quantos anos você tem? 16. Ele vai citar agora pra gente dois artistas do modernismo. Oswaldo de Andrade e Tarsília de Amaral. Muito obrigada por sua participação. É nóis. Obrigado. Para a nossa próxima entrevista, temos aqui a professora Meg. Olá. E a pergunta para ela vai ser: o que é modernismo? Então, o modernismo é uma corrente artística, filosófica, literária do final do século XIX? Não, segunda metade do século XIX, e que onde a gente pode ver o rompimento de alguns paradigmas do passado, né? Onde o sujeito ele começa a ter mais liberdade de se expressar, de colocar aquilo que ele pensa, a questão da liberdade de se expressar, a liberdade de se colocar em jogo sem medo da Europa, né, de participar do país. E é para apresentar a minha opinião a respeito? Bom, então como de humanas e professora de sociologia, penso que o movimento foi de extrema importância, assim como todos os outros movimentos que surgem para romper com determinados padrões e criar novos padrões, né? Então, eu penso que sim, foi muito importante para mudar a questão da estética, do belo, o que é belo, o que é esteticamente aceitável, o que não é esteticamente aceitável, o indivíduo poder colocar a sua identidade, tanto na questão da literatura, da filosofia, da arte. Então, acho que, assim, particularmente falando, o modernismo foi uma corrente bem importante, interessante e não é à toa que vocês estudam até hoje, está presente no currículo. Agradecemos muito pela participação. Agora o nosso próximo entrevistado é o professor Vander de História. Ele vai falar um pouquinho sobre a opinião dele. Boa noite. Opinião sobre o quê? Sobre o modernismo e o pré-modernismo. O que eu posso falar é sobre o contexto histórico, do que você vai apresentar ali, finalzinho do século XIX, início do século XX, entende? O que você vai ter na Europa, porque assim, o modernismo ele vai ser fortemente influenciado pelo pensamento europeu, né? Você vai ter um pouquinho ali Estados Unidos, mas principalmente o pensamento europeu, pré-modernismo e no modernismo. Ele é fruto de sua época, né? O que você vai ter ali no finalzinho, já temos aí uma revolução industrial bastante adiantada, você vai ter um foco nas cidades, as pessoas estão vivendo muito mais as cidades agora, você vai ter uma troca de ideias muito grande, entende? Você vai ter uma valorização da ciência, certo? Você vai ter inclusive uma coisa muito importante que é a fotografia, porque a fotografia ela vai mudar a necessidade
de você ter aquela pintura que seja puramente figurativa, né? E agora a arte se liberta de você ser puramente figurativo. Você vai ter a fundação de muitas nações da Europa, principalmente Itália e Alemanha, que vai dar muito problema depois, inclusive, né? E você tem ali, vindo com esse rastro, depois ali o período pós-napoleônico, por aí, principalmente depois da década de 1870, você vai ter a fundação da Alemanha e da Itália, né? O que acontece? Esse período ele vai ser um período que ele vai ter os seus conflitos, isso é importante, mas a partir de 1870 e pouco, o mundo entra num negocinho chamado Belle Époque, entende? Que é um período onde as pessoas acreditavam que tudo ia dar certo a partir de agora, a ciência tinha vencido tudo, os conflitos iam acabar, erraram miseravelmente na Primeira Guerra Mundial, entende? O mundo ia atingir o fim da fome, o fim da pobreza, o fim da desigualdade, enfim, parecia que o mundo seria perfeito, né? O que vai acontecer a partir desse momento? A gente não pode esquecer que isso tinha um custo, que era a exploração da Ásia e da África, né? Mas, ao mesmo tempo, essa Belle Époque, ela permitiu que uma nova percepção da arte surgisse. Vai ter ali, já no século XIX, o impressionismo, entende? Principalmente com Claude Monet, que são pinturas maravilhosas, né? Mas, quando chega ali, finalzinho do século XIX, já para o início do século XX, vai ter alguns movimentos como o expressionista, esse tipo de coisa, que vai tentar passar não mais a ideia figurativa, mas a sensação. O impressionismo vai ser um dos primeiros a fazer isso, porque ele vai passar a impressão do que você vê. Com o expressionismo, agora, o que quer expressar, o que a imagem expressa, ela tenta expressar um sentimento. E daí você vai ter, a partir de agora, sentimentos, você vai ter uma contrariedade. Até o momento que o modernismo, eu estou falando da arte como um todo, mas dentro da literatura também, ele vai começar a flertar com aquilo que antes seria considerado absurdo. Algo quase abstrato, entende? Porque ele se liberta da necessidade de representar um mundo puramente físico e a imagem pura e simples do mundo. Agora você começa a representar o que há dentro do ser humano, né? E esse período também, junto com o modernismo, vai se desenvolver a Primeira e a Segunda Guerra, que vai ser a quebra daquele pensamento iluminista, a quebra da Belle Époque, que era aquela ideia de que tudo ia dar certo. De repente já tem as duas piores guerras do mundo, da história da humanidade. E isso vai fazer com que, inclusive, tudo comece a ser questionado. Inclusive a própria realidade humana, dentro da filosofia, dentro da arte, dentro da literatura e por aí vai. Acho que todo mundo já ouviu falar daquele quadro Guernica de Picasso, que vai mostrar muito disso, entende? Então, sob a opinião, eu não sei, eu dei o contexto histórico. Eu, pessoalmente, acredito que essa mudança da arte, entende? No mundo como um todo, inclusive no Brasil, a gente também vai ter um processo semelhante, ali na década de 20, semana de 22 também, principalmente. Ela foi importante e eu não digo que ela influenciou a humanidade em si, mas ela foi talvez a primeira coisa a perceber. A arte sempre é uma das primeiras aspectos da humanidade que percebe as mudanças que estavam acontecendo. E o que estava acontecendo era algo muito grande. A gente estaria entrando agora, a gente estaria no século XX, e como o próprio historiador Eric Hobsbawm disse, era uma era de extremos. Você vai ter uma era com melhor desenvolvimento humano, da tecnologia humana, das possibilidades humanas, o ser humano vai para a luz, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo nós vamos ter, nesse mesmo século, as piores guerras da humanidade. Entende? E a arte, simplesmente, o que ela fez foi acompanhar isso. É o máximo de opinião que eu posso dar sobre isso. Muito obrigada. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Eu vou passar cerol na mão, assim, assim. Pronto. Posso ir? Canaã, 1902. A segunda... Ô, filha da... Calma que eu tô... E vocês aí de casa, por acaso já conhecem alguma obra do pré-modernismo? Não! Então venha conosco para conhecer elas e conhecer elas de perto e todas as suas características. Boa noite. Eu esqueci que eu...
Mas assim, agora vamos todos nós. Eu vou aparecer aqui. Não. Não, fica aí, eu vou aparecer. Agora, para o nosso próximo aniversário. Ficou. Deu nele. Ele colocando rápido. Bonitinho. Acho que essa é a professora primeiro, né? Boa noite, estamos com mais um... Boa noite, estamos com mais um entrevistado aqui. Raul. Mas Precisa falar isso? Tu nem pediu o nome dele, cara.